TV Escola está no ar. Estamos nas últimas teleaulas do primeiro curso à distância transmitido pela TV Assembleia. O tema você já sabe, a história política de Minas Gerais. E chegamos a um momento muito importante, estudado nas escolas hoje em dia: o golpe de 64 e a ditadura militar. Mas nem todos se recordam de um ponto importante. Os militares brasileiros tomaram o poder em nome da democracia e do combate à corrupção. Só que depois governaram autoritariamente por 20 anos. Porque o regime militar enrijeceu no final de 68 com um golpe dentro do golpe? É sobre isso que vamos falar na teleaula de hoje. Examinando os acontecimentos ocorridos à véspera do golpe militar de 1964 e conhecendo as articulações políticas para derrubar o governo de João Goulart, eu percebi nitidamente o envolvimento dos deputados estaduais mineiros com um tema de dimensões nacionais, né? Sim, mas segundo informações que li naquele livro da professora Heloísa Starling, chamado Senhores das Gerais, o que houve de fato foi uma grande conspiração. Por que então alguns parlamentares se posicionavam aberta e ferreamente contra um regime constitucional legalmente reconhecido? Por que o fantasma do comunismo era colocado diuturnamente nas discussões em plenário? A quem se dirigiam as mensagens emitidas na Assembleia de Minas Gerais? Olha lá, pessoal, a teleaula de hoje já está começando. A classe média, vivendo a euforia do consumo, buscava na religião os argumentos contra o comunismo. 500 mil pessoas marcharam em São Paulo no dia 19 de março de 1964, com a participação do padre irlandês Patrick Peyton, pároco em Hollywood e supostamente enviado pelo governo dos Estados Unidos. Repetidas em várias capitais, a Marcha da Família com Deus pela Liberdade era uma resposta ao comício de Jango, no Rio de Janeiro, durante o qual anunciou reformas. O golpe militar veio, precipitado em Minas Gerais no dia 31 de março, e não houve resistências. Ao contrário, os parlamentares da Assembleia Legislativa, no afã de agradar aos novos mandatários, promovem a cassação de seus pares, Simval Bambirra, Clodesmith Riane e Dazinho. Para os militares, o golpe deveria ser chamado de revolução contra o comunismo e a corrupção. Sendo uma articulação de amplitudes nacionais, junto com a Igreja Católica, conseguiu irradiar-se por todo o território brasileiro. A imprensa liberal, ambígua no primeiro momento, aguardava o desenrolar dos acontecimentos, mas a TV Globo, criada em 1965, logo se identificaria com o novo governo. O censo de 1960 apontava Minas Gerais como um estado rural. 60% da população vivia no campo. As centenas de cidades do interior de Minas assistiam à disputa política entre PSD e UDN, entre o médico e o advogado, o comerciante e o farmacêutico. Não havia grandes confrontos ideológicos. Na campanha de 62, Tancredo Neves, do PSD e apoiado por JK, fora derrotado por Magalhães Pinto, da UDN. Em 65, viria o troco com a eleição de Israel Pinheiro, do PSD. Essas últimas eleições de oposicionistas no Rio de Janeiro e em Minas Gerais alertaram os militares para a possibilidade do retorno de forças ligadas ao esquema do populismo. Castelo Branco, considerado moderado e intelectual, não resistiu à pressão da linha dura e acabou assinando o ato institucional número 2. Com isso, o Congresso Nacional passou a ter o poder de eleger o presidente da República e os partidos políticos foram extintos. Esse ato institucional e outros dois subsequentes são os responsáveis pelo definhamento da cidadania que impediu os brasileiros de elegerem os seus governadores por 17 anos e o presidente da República por quase 30. A partir do golpe militar de 64 e com os consequentes atos institucionais decretados, o Poder Legislativo Estadual vive uma situação anômala, mas que marcará profundamente seu comportamento dali para frente. Ao contrário do ocorrido na ditadura estado-novista, a Casa Parlamentar permaneceria aberta, sendo-lhe retiradas, no entanto, todas as prerrogativas que pudessem entrar em choque com os interesses do Estado ou que afrontassem a Lei de Segurança Nacional. Antigos adversários nas cidades de Minas tiveram que compartilhar espaço nas duas únicas legendas permitidas, a Arena,
Aliança Renovadora Nacional, e o MDB, Movimento Democrático Brasileiro. Carlos Lacerda, percebendo que não conseguiria se eleger pelo Congresso, embaralha as cartas do jogo político. Rompe com os militares, manda seus seguidores da Guanabara se filiarem ao MDB e propõe a formação de uma frente ampla com os ex-presidentes JK e Jango. Essas atitudes deixavam os eleitores com nojo da política. Todos os políticos eram vistos como farinha do mesmo saco. Essa visão não desagradava a tecnocracia, incluindo aí os militares. O espaço da política ficava delimitado como facções em luta, interessadas apenas na sobrevivência política. Os parlamentos estaduais e municipais viviam um legislativo de fachada, pronto ao comando militar e às bajulações ao novo poder, embora esse tivesse verdadeira ojeriza da instituição parlamentar. Durante anos, os comandantes sediados na capital mineira recusaram os convites para cerimônias esvaziadas do plenário. Mesmo o presidente Médici, quando esteve em Belo Horizonte, recusou-se a receber o título de cidadão honorário de Minas Gerais no plenário da Assembleia. E como estava a economia do país na época do golpe militar? A economia, sob o tacão do silêncio imposto pelo AI-5, controlava os salários e dava sinais de que iria estancar a inflação. O emprego abundante na indústria e a mobilidade demográfica, acompanhados de altos índices de crescimento do PIB, transmitiam a sensação de que estávamos vivendo um milagre econômico, um bolo em crescimento que poderíamos chamar de segurança e desenvolvimento. A tecnoburocracia estimulava a criação de estatais, alavancas para a iniciativa privada nacional, que acumulou riquezas que até hoje desnudam a desigualdade social. E quem fez resistência durante a ditadura? Os estudantes e setores da igreja, após o golpe militar de 64, buscavam brechas de atuação e fundavam organizações de esquerda para não deixar a contestação ao novo regime apenas com o MDB. A oposição não era um bloco único, e digladiando entre seus setores, assistiu ao espetáculo do crescimento exibidos pela TV Globo, Tupi e Record, com sessões públicas que continuaram gentilmente cedidas pelos novos donos do poder. A audiência era impulsionada pelas novelas, sobretudo as que vieram ser consideradas de padrão internacional. E pasmem, o regime militar tinha 70% de aprovação no início da década de 70. O executivo estadual mandava e desmandava no legislativo. Essa subserviência chocava apenas aos envolvidos, porque a grande maioria da população, consumindo novos eletrodomésticos, fazendo uma poupança, pouco se interessava pelo jogo da democracia representativa. Então, era como se votasse por obrigação, como quem participa de um grande teatro. Isso mesmo. E na Assembleia de Minas Gerais, como nas demais do país, se deixaria de exercer suas prerrogativas para apenas legitimar o estado de exceção que vigorava. Mas e os deputados da oposição? Como vimos, deputados identificados como oposição ao novo regime tiveram cassados seus mandatos por seus próprios pares. Com o funcionamento esvaziado do Legislativo, restrito ao fornecimento de declarações de utilidade pública, a denominações de escolas, hospitais e pontes e a uma infinidade de requerimentos inúteis, assistimos a uma transferência de poder aos governos militares. Aos que não aceitassem participar desse jogo de aparências, restaria o ostracismo político ou a clandestinidade partidária, o que, convenhamos, aumentou em muito as chances eleitorais de quem usufruía do jogo. A censura à imprensa e a impossibilidade de fiscalização administrativa foram um campo fértil para a corrupção e o nepotismo no serviço público, sem o critério meritório do concurso. Criou-se uma estrutura pesada de funcionários ineficientes para um trabalho vazio. Afinal, como a distensão lenta, gradual e segura desencadeada em 1974 no governo Geisel foi possível? Foi uma dádiva dos militares, uma dádiva dos políticos, do povo ou resultado da pressão de grupos internacionais? Estas são algumas das reflexões que convido você a fazer para aprofundarmos a análise desse importante momento histórico na nossa próxima teleaula, hein? Até lá! E você ainda tem 3 teleaulas para entrar na comunidade deste curso, antes do encerramento desta série.
Na teleaula de hoje, você viu que durante o golpe militar, a população envolvida por um furor econômico desenvolvimentista não se deu conta do autoritarismo vigente. Também relembrou como as casas legislativas, inclusive em Minas, ficaram subservientes aos atos do governo federal. E ainda o papel conivente das emissoras de TV com suas telenovelas, contribuindo para a difusão de um país perfeito, impondo uma visão popular favorável ao que se estava estabelecido. Nos encontramos na próxima teleaula. Até lá!